Identidade. Quando a gente nasce, todo mundo nasce igual. Pequenininho, sem dente, com nenhum ou pouquinho cabelo, chorando e precisando de alguém para tudo. Com o tempo, a gente não só fica maior, com mais dentes, mas também a gente vai construindo a nossa identidade. A nossa identidade é formada por nossa personalidade, por nossas experiências, por nossa escala de crenças, por como a gente se relaciona com os outros, por como a gente se relaciona com o ambiente em geral e também por como a gente se relaciona com nossos corpos. No século XXI, tem se questionado muito a noção que todos nós temos de identidade. O que faz com que eu seja eu? Um outro aspecto que vem sendo bastante refletido coletivamente versa sobre o que é positivo e o que é negativo na nossa identidade. Eu vou tentar explicar rapidinho, é assim, ó. Antigamente, uma pessoa questionadora era tida como algo ruim, porque pessoas questionadoras eram consideradas rebeldes, revoltosas. Hoje é considerado algo bom. Antigamente, todo e qualquer estigma, característica diferente que a gente tivesse, era considerado algo eminentemente péssimo. Lembremos-nos que, até pouco tempo atrás, uma pessoa que tivesse uma deficiência física mínima, como mancar, por exemplo, era chamada de inválida, ou seja, uma pessoa que não vale para mais nada. Bem, hoje isso vem sendo questionado. Hoje entende-se que pessoas com deficiência são pessoas como outras quaisquer. Olha, eu sei que isso pode ser difícil de compreender, mas é simples. Embora a deficiência seja algo realmente concreto na nossa vida e que afeta e prejudica em vários momentos, não é necessariamente algo que é ruim o tempo todo. Atualmente a gente está em um conceito de deficiência chamado biopsicossocial. Eles entendem que a deficiência ela é formada por 3 fatores, a saber, o primeiro fator é uma característica que a gente tenha, quer física, quer sensorial, quer neurológica, uma alteração. Depois, precisa haver uma interação com o meio nessa característica. E por último, uma interação com as outras pessoas. Por isso que se chama biopsicossocial. É sobre o meio, é sobre as pessoas, é sobre como eu me sinto. E aí a gente começa a pensar nos atravessamentos que a deficiência vai construindo em nossas vidas. Até que ponto nós sermos uma pessoa com deficiência influencia na nossa identidade? Atualmente, nós estamos passando por uma transição federal referente a como seremos identificados no futuro. Então, em breve, o nosso número de registro nacional será apenas o CPF. Você sabe o seu? Pois é, o nosso CPF vai ser tanto o RG quanto o nosso CPF, em um documento só, chamado SIM, Carteira de Identidade Nacional. O SIM vai ser uma carteira com vários aspectos que vão garantir a segurança e evitar fraude, com direito a QR Code, coisas que só podem ser vistas com ampliação, coisas que só podem ser vistas com raio ultravioleta, enfim, não é coisa pouca não. Então a gente vai ter um documento só que vai dizer quem a gente é. Esse documento vai ter um número, que é um código, pelo qual ele vai ser acessado. E o nosso RG, com a nossa foto, com aquele número grandão, que começa normalmente com o nosso estado, ou o estado em que foi emitida, é isso aí.
não vai valer mais de nada. Vai ser tudo integrado nesse sim. Pensando nessa integração, a gente percebe que algumas pessoas com deficiência fazem uma generalização. A deficiência vai deixar de funcionar com um aspecto identitário daquela pessoa e vai definir toda essa pessoa. Então, ela vai se definir o tempo todo, no nosso caso, como a gente está falando de deficiência visual, baixa visão, ela vai se definir o tempo todo como cega. O ceguinho, a ceguinha, para sempre, assim, sabe? E ela vai fazer disso como se fosse o fato único existente sobre ela. Quer para conseguir espaço, mercado de trabalho, relacionamentos, atenção, quer também para justificar as coisas que ela não consiga. Mas ainda tem mais. Algumas pessoas, elas buscam o tempo todo mascarar a sua condição de deficiência. Quanto menos eu parecer uma pessoa com deficiência, melhor eu vou ser. E aí a gente vive uma luta, uma bola de neve gigante, em que a gente tenta aparentar que, na verdade, não é tão deficiente assim. Né? Isso a gente vê bastante com pessoas que estão perdendo a visão, com pessoas que têm baixa visão e veem um pouco. A gente na Cegolândia conhece casos de pessoas, por exemplo, que chegam no lugar sem bengala, mesmo precisando, aí se machucam, que tentam ler com revista, mas daí a revista é de cabeça para baixo. Então, assim, são coisas que a pessoa faz como numa ideia de tentar se proteger de algo muito ruim. Esse aspecto, esse estigma sobre a sua identidade. Na verdade, o SIM, cartão de identidade nacional, ele é sim um documento só que vai dizer quem a gente é. Mas ele é muito mais 7h17, gravar botão. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele vai ter muita coisa. Os números do nosso CPF não vão ser uma coisa só. Eles vão falar de muito sobre a gente. De onde a gente nasceu, se a gente contribui ou não com o imposto de renda, sobre onde a gente mora, enfim, muitos dados sobre a gente vão poder ser acessados através desse sim. Talvez a gente possa pensar que todos nós também temos um sim integrado. Todo mundo tem uma impressão digital. A nossa impressão digital é única. Não é fácil ser imitada. Na verdade, é basicamente impossível fazer isso. Entretanto, abaixo desse código que a gente já tem, que é a nossa impressão digital, existem muitas outras informações. Então, se você pegar o DNA de uma pessoa, não vai ter uma característica só. Vai ter a cor do cabelo, propensão para doenças, pontos fortes da constituição física que ela tem, facilidades, dificuldades, vai estar tudo lá, tudo registrado, gravado no nosso DNA. Quando a gente pensa que somos formados por aspectos tão diversificados, de tal modo que, mesmo tendo nascido todos basicamente muito parecidos, nos tornamos tanto pessoas simplesmente únicas e irrepetíveis, fica cada vez mais absurdo sustentar que uma única característica positiva ou negativa vá falar tudo sobre quem a gente é. A nossa história nos atravessa, ela nos compõe. E todos nós somos compostos por muitas histórias. A história de quando a gente nasceu, a história de como a gente aprendeu a falar, a história de como nossos pais se conheceram, se eles vivem juntos ou não, se eles estão vivos ou já partiram, se a gente os conhece ou não. Tudo isso são histórias que construíram quem a gente é. Diante disso, a gente também tem a história da nossa perda da acuidade visual ou da visão. Talvez, se você nasceu cego, existe uma história sobre como você ficou desse jeito. Ou talvez, se você perdeu a visão a partir de um acidente ou qualquer coisa assim, vai existir uma história a partir disso.
E quando a gente conta essa história, quando a gente fala de quem a gente é, de uma perspectiva mais holística, mais ampla, fica bem mais fácil a gente entender como que a gente funciona, o que é importante pra gente. É muito doido pensar nisso, né? A gente vive tentando se definir de uma forma simples e no final todo mundo é bem complexo. Eu penso bastante nisso às vezes, sobre como a gente é várias coisas, várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, a ancestralidade, ela reflete sobre quem a gente é a partir dos que vieram antes da gente. Então, isso é um tema muito forte, muito potente, que se Deus quiser a gente vai conseguir abordar na semana que vem. Mas antes de olhar para a nossa ancestralidade, eu queria te pedir para olhar para a sua identidade. Se você pudesse resumir quem você é em uma frase, tipo um título assim, sabe? Como é que você se identificaria? Se eu pudesse fazer isso, eu colocaria assim, aquela que continua tentando. Vai lá, conta pra gente como é que você se define. Nos comentários, no Clube da Terapia. Vamos conversar sobre isso. Por que a gente tem que fazer uma frase sobre a gente só quando a gente morrer? Né?